Friedrich Nietzsche nasceu em 1844 numa pequena cidade da Prússia, filho de um pastor luterano que morreu quando ele tinha 5 anos. Cresceu numa casa de mulheres religiosas, foi criado para ser obediente, para honrar a tradição, para seguir o caminho que já estava traçado. Era exatamente o tipo de criança que o sistema adora: inteligente, disciplinado, respeitoso. O tipo que não causa problema. Aos 18 anos entrou na Universidade de Bonn para estudar teologia e filologia clássica. E foi aí que começou o problema. Não porque ele ficou rebelde ou indisciplinado, mas porque ele era bom demais no que fazia. Ele aprendeu grego antigo com uma profundidade rara. Não o grego filtrado pelos séculos de interpretação cristã, mas o grego original, cru, dos pré-socráticos e dos trágicos. E o que ele encontrou nesse grego mudou tudo. Os gregos que ele estava lendo não eram os gregos domesticados que aparecem nos livros de filosofia do ensino médio. Eram pensadores que olhavam para a existência sem rede de proteção, que não tinham um Deus pessoal que garantia que tudo ia dar certo no final, que sabiam que a vida era trágica, imprevisível e sem sentido inerente, e que encontravam beleza exatamente nessa tragédia. Nietzsche leu isso e não voltou mais. Não porque quis se rebelar, mas porque, uma vez que você enxerga determinadas coisas com clareza, não tem como fingir que não viu. Ele tentou compartilhar o que estava descobrindo. Escreveu seu primeiro livro, O Nascimento da Tragédia, aos 27 anos. A recepção foi um desastre. Colegas acadêmicos, que eram seus amigos, escreveram resenhas devastadoras. Sua carreira universitária, que tinha começado de forma brilhante, ele foi o professor mais jovem da Basileia até aquele momento, começou a desmoronar. E ele continuou escrevendo. O que ele descobriu não era uma teoria abstrata que ficava confortavelmente dentro dos muros da academia. Era uma observação sobre a natureza humana que, se levada a sério, destruía a maioria das suposições sobre como as pessoas vivem e por que vivem dessa forma. A observação era simples e devastadora. A maioria das pessoas não vive. Ela obedece. Ela segue um roteiro que foi escrito antes de ela nascer por pessoas que ela nunca conheceu, baseado em valores que ela nunca escolheu. E quanto mais clareza você tem sobre isso, mais difícil fica fingir que não é assim. Quanto mais Nietzsche tentava articular isso, mais as pessoas ao redor se afastavam. Não por maldade, por incompatibilidade, porque o que ele estava dizendo exigia que as pessoas olhassem para si mesmas de um jeito que a maioria não estava disposta a olhar. Eu sei como isso soa. Soa como o discurso de alguém que se acha superior, que olha para os outros com desdém, que usa a filosofia como desculpa para o isolamento. Eu ouço isso com frequência quando esse assunto aparece. E eu entendo de onde vem essa resistência, mas antes de continuarmos, preciso ser honesto sobre uma coisa. Nietzsche se tornou, ao longo do tempo, um dos nomes mais mal utilizados da história da filosofia. Existe um Nietzsche das citações de Instagram, das frases descontextualizadas, do "o que não me mata me fortalece", repetido em contextos que ele nunca imaginou. Existe o Nietzsche distorcido politicamente, apropriado por movimentos que ele explicitamente desprezava em vida. E existe o Nietzsche real, que é mais complexo, mais perturbador e muito mais honesto do que qualquer dessas versões. O que vamos fazer aqui é diferente. Vamos entrar nos textos, nos fragmentos póstumos que ele nunca publicou, nas cartas que ele mandava para amigos e que revelam o que estava pensando nos bastidores das grandes obras. E vamos ver o que ele realmente dizia sobre o processo de despertar. Não o que é conveniente citar, mas o que é desconfortável de verdade. Esse Nietzsche é mais difícil de usar como motivação, mas é o único que vale a pena conhecer. Antes de Nietzsche, os gregos já sabiam. Heráclito, que viveu no século VI a.C., na cidade de Éfeso, na costa do que hoje é a Turquia, escreveu em fragmentos que chegaram até nós pela memória de outros filósofos, porque os originais se perderam. E o que chegou é suficiente para entender por que Nietzsche o chamava de seu filósofo preferido entre todos os antigos. Heráclito dizia que tudo está em fluxo constante, que você nunca entra no mesmo rio 2 vezes porque o rio mudou e você também mudou, que o único permanente é a mudança, que o fogo, sua metáfora central, é a imagem mais honesta da realidade, consome tudo o que toca, transforma tudo em outra coisa, nunca fica parado. O que isso tem a ver com despertar? Tudo. Porque Heráclito também dizia que a maioria das pessoas vive como se estivesse dormindo, que elas seguem suas próprias opiniões como se fossem verdades universais, que a sabedoria, o logos, a razão que governa o cosmos, está disponível para todos, mas que quase ninguém consegue acessá-la, porque isso exigiria sair do conforto das certezas herdadas. E ele dizia isso com uma crueldade intelectual que faz Nietzsche parecer gentil em comparação. Que os homens que não pensam por si mesmos
são como pessoas acordadas que se comportam como se estivessem dormindo. Presentes fisicamente, ausentes em tudo que importa. Nietzsche leu Heráclito e reconheceu um irmão. Alguém que tinha enxergado a mesma coisa 2.400 anos antes e que tinha pagado o mesmo preço. O isolamento de quem vê além do que os outros estão dispostos a ver. Mas Nietzsche também leu Schopenhauer, e Schopenhauer adicionou uma camada que Heráclito não havia articulado com a mesma clareza. Arthur Schopenhauer, o filósofo alemão do século XIX que se tornou o mentor intelectual de Nietzsche. Antes de Nietzsche eventualmente romper com ele, dizia que ver o mundo como ele realmente é leva necessariamente ao sofrimento. Não porque o mundo é especialmente cruel, mas porque a ilusão é estruturalmente necessária para que a maioria das pessoas consiga funcionar. Schopenhauer chamava de véu de Maia, uma expressão que ele tomou emprestada da filosofia indiana, a camada de ilusão que recobre a realidade e que permite que as pessoas vivam sem enlouquecer diante do caos fundamental da existência. Tirar esse véu, mesmo que parcialmente, não é reconfortante, é desorientador. Nietzsche leu tudo isso, absorveu. E foi além, porque Schopenhauer ficou no diagnóstico e concluiu pela resignação. Se a vida é sofrimento e ilusão, a resposta é negar a vontade de viver. Nietzsche discordou violentamente. Para ele, a resposta não era a resignação, era a criação, era construir algo novo nas ruínas do que desmoronou. Mas antes de construir, há a destruição. E a destruição, ele deixou claro, é inevitável. Em Humano, Demasiado Humano, um dos livros que ele escreveu durante uma crise pessoal profunda, quando sua amizade com o compositor Richard Wagner havia se desintegrado, quando sua saúde estava colapsando, quando ele se sentia completamente sozinho intelectualmente, ele escreveu que o espírito livre é aquele que se libertou de todas as correntes da tradição, da moral herdada, das opiniões do grupo, e que essa liberdade não vem sem custo, que ela exige que você esteja disposto a perder o que perder. A sociedade pune quem vê demais. Isso não está em nenhuma teoria conspiratória, está na estrutura básica de como os grupos humanos funcionam. Aqui é onde a filosofia encontra a ciência. E a ciência, ao contrário do que alguns esperariam, confirma tudo que Nietzsche e os gregos estavam descrevendo, só que com outra linguagem e outra metodologia. Carl Jung, o psicólogo suíço que começou como discípulo de Freud e depois criou sua própria escola de pensamento, desenvolveu ao longo da vida um conceito que ele chamou de individuação. A individuação é o processo pelo qual uma pessoa se torna genuinamente ela mesma, não o que a família esperava, não o que a cultura exigia, não o personagem que foi sendo construído ao longo dos anos para ser aceito pelo grupo, mas o que ela realmente é, na sua totalidade, incluindo as partes que foram reprimidas. Jung dizia que esse processo é necessariamente doloroso, que ele envolve confrontar o que ele chamava de sombra, o conjunto de características, desejos, medos e capacidades que cada pessoa empurra para o inconsciente porque aprendeu cedo que essas partes não são bem-vindas. A sombra não desaparece quando você a reprime. Ela fica lá, influenciando comportamentos, projetando nos outros o que você não aceita em si mesmo, criando padrões que você repete sem entender por quê. O processo de individuação, de despertar, para usar o vocabulário de Nietzsche, começa com o encontro com a sombra. E esse encontro raramente é agradável. Jung descreveu vários de seus pacientes passando por períodos de profunda desorientação quando esse processo começava de verdade. Porque a identidade que eles tinham construído, o self que apresentavam para o mundo, era em grande parte uma construção defensiva. E quando essa construção começa a rachar, o que aparece não é imediatamente libertador. É primeiro aterrorizante. A psicologia social moderna chegou a conclusões parecidas por outro caminho. Pesquisas com grupos humanos mostram consistentemente que indivíduos com maior capacidade de pensamento crítico e autorreflexão reportam índices mais altos de solidão, especialmente em ambientes onde esse tipo de pensamento não é valorizado. Eles também reportam, a longo prazo, índices mais altos de satisfação de vida e de senso de propósito, mas o caminho entre os dois não é direto. Tem um vale no meio, um período em que a ilusão antiga já não funciona mais e a nova forma de existir ainda não foi construída. Nietzsche descreveu esse vale com precisão cirúrgica. Ele o chamou de nihilismo, o momento em que todos os valores nos quais você acreditava desmoronaram e você ainda não encontrou nada para colocar no lugar. Ele dizia que esse momento era inevitável para qualquer pessoa que pensasse com honestidade, e que a maioria das pessoas, quando chega nesse ponto, recua. Volta para as ilusões antigas, escolhe a segurança do grupo em vez da liberdade do pensamento próprio. Ele não julgava essas pessoas.
mas não fingia que a escolha delas era gratuita. Brené Brown, pesquisadora americana que passou décadas estudando vulnerabilidade e pertencimento, chegou a uma conclusão que ressoa diretamente com o que Nietzsche estava descrevendo: que a autenticidade, a capacidade de se apresentar ao mundo como você realmente é, sem a armadura do personagem, cria distância das pessoas que ainda operam no modo do que ela chama de pertencimento barato. O pertencimento barato é aquele que exige que você deixe partes de si mesmo do lado de fora para entrar. Que você concorde quando não concorda, que você ria quando não acha graça, que você finja compartilhar valores que não são seus. Nietzsche chamava isso de moral do rebanho. Brown chama de custo do pertencimento. O nome muda, a observação é a mesma. O despertar, portanto, não é um evento feliz. É um processo que começa quando as ilusões ficam caras demais para manter, e termina, se é que termina, com uma forma de existir que é mais honesta, mais livre e mais solitária do que qualquer coisa que você conhecia antes. Dostoiévski nunca leu Nietzsche. Nietzsche leu Dostoiévski tarde demais para que houvesse uma troca real entre eles. Ele descobriu o escritor russo apenas em 1887, poucos anos antes do colapso mental que o tiraria da vida intelectual para sempre. Mas quando encontrou Dostoiévski, escreveu numa carta que havia encontrado o único psicólogo do qual tinha algo a aprender. E o que Dostoiévski estava descrevendo, especialmente em Memórias do Subsolo, publicado em 1864, era exatamente o mesmo fenômeno que Nietzsche passaria a vida inteira tentando articular, só que pela via da ficção, o que talvez tornasse a descrição ainda mais precisa do que qualquer tratado filosófico poderia ser. O narrador de Memórias do Subsolo é um homem que Dostoiévski apresenta como o produto inevitável de uma consciência em excesso. Ele pensa demais. Vê demais, consegue antecipar as consequências de cada ação antes de agir, o que o paralisa completamente. Consegue perceber as motivações ocultas por trás do comportamento das pessoas ao redor, o que torna qualquer relação superficial insuportável e qualquer relação profunda aterrorizante. Ele é, em muitos sentidos, um homem que acordou cedo demais para o mundo em que vive. E o resultado não é a liberdade, é o confinamento num subsolo interior de onde ele observa a vida acontecer sem conseguir participar dela de forma genuína. Dostoiévski não estava romantizando esse estado, estava diagnosticando, e o diagnóstico era claro. Quando a consciência se expande além de um certo ponto, ela se torna um fardo antes de se tornar uma libertação. Existe um período, que pode durar meses ou anos, em que você já não consegue viver no modo antigo e ainda não construiu um modo novo. Nietzsche descreveu esse período como nihilismo. Jung o descreveu como a noite escura da alma, tomando emprestado o termo do místico cristão São João da Cruz. Dostoiévski o descreveu como o subsolo. Os nomes são diferentes, a topografia é a mesma. E o que é importante entender é que três mentes completamente diferentes, de tradições completamente diferentes, usando metodologias completamente diferentes, a filosofia, a psicologia, a literatura, chegaram ao mesmo ponto. Isso não é coincidência, é convergência. É o tipo de convergência que acontece quando pessoas diferentes estão olhando para o mesmo fenômeno real e descrevendo com honestidade o que veem. O despertar custa. Esse custo é real, documentado, e não é um defeito do processo. É o processo. Agora que você tem as três fontes, a filosofia grega que Nietzsche herdou, a psicologia moderna que confirmou por outro caminho e a literatura que descreveu pela via da experiência vivida, é hora de juntar tudo. Porque o que emerge dessa convergência é algo mais preciso do que qualquer uma das três fontes consegue descrever sozinha. Nietzsche desenvolveu ao longo da vida um conceito que ficou conhecido como Übermensch, traduzido geralmente como super-homem, o que é uma tradução que ele provavelmente teria odiado pela conotação física e heróica que ganhou. O que ele estava descrevendo não era um ser geneticamente superior, nem um conquistador. Era um tipo humano que havia passado pelo processo completo de destruição e reconstrução de valores, e que havia saído do outro lado com algo que era genuinamente seu. A jornada que ele descrevia tem 3 etapas, que ele articulou numa das passagens mais famosas de Assim Falou Zaratustra, usando a metáfora das 3 transformações do espírito. A primeira transformação é o camelo. O camelo é o espírito que carrega, que aceita os fardos que lhe são impostos, os deveres, as tradições, as expectativas, os valores herdados. O camelo ajoelha e pede mais peso, porque carregar peso é o que lhe deram para fazer e ele o faz com dedicação. A maioria das pessoas passa a vida inteira no estágio do camelo sem perceber, seguindo o roteiro, cumprindo as expectativas, sendo boa pessoa segundo a definição que recebeu de outros.
A segunda transformação é o leão. O leão é o espírito que recusa, que diz não, que confronta o grande dragão, que Nietzsche chama de tu deves, e o enfrenta com um eu quero. O leão é o momento da rebelião, da destruição das ilusões antigas, do niilismo. É o período em que tudo que parecia sólido se dissolve e você se vê no meio dos escombros dos valores que carregou a vida toda sem ter escolhido. Esse é o período mais perigoso, porque o leão destrói, mas não constrói, e muita gente fica presa aqui, num estado permanente de recusa, de cinismo, de ironia defensiva que confunde destruição com liberdade. Nietzsche via esse estágio como necessário, mas não como o destino. A terceira transformação é a criança. E aqui é onde a maioria das interpretações populares de Nietzsche para de fazer sentido para as pessoas, porque a criança não parece mais forte do que o leão. Mas é justamente isso o ponto. A criança é o espírito que cria, que inventa seus próprios valores a partir de um estado de inocência radical. Não a inocência ingênua de quem nunca sofreu, mas a inocência de quem passou pelo sofrimento e chegou do outro lado sem acumular ressentimento. A criança joga, a criança cria. A criança não carrega o peso do passado nem a amargura das ilusões perdidas. Esse é o Übermensch, não um ser superior aos outros, um ser que passou pelo processo completo e construiu algo genuíno do outro lado. O problema, e aqui está o que faz tudo isso tão difícil na prática, é que as primeiras coisas a morrer no processo são exatamente as que mais doem perder. Quando você começa a despertar de verdade, as ilusões que desmoronam primeiro não são as abstratas. Não é a crença num sistema político vago ou numa teoria econômica distante. São as ilusões concretas, cotidianas, que estruturavam sua vida. A ilusão de que seu grupo de amigos pensa da mesma forma que você, ou de que o fato de eles pensarem diferente não importa tanto assim. A crença de que seu trabalho tem o significado que você dizia que tinha em conversas de boteco. A suposição de que você está no caminho certo porque todo mundo ao redor está no mesmo caminho e não pode estar todo mundo errado ao mesmo tempo. Essas ilusões não desaparecem num momento de revelação dramática. Elas vão embora aos poucos numa série de momentos pequenos e desconfortáveis. Uma conversa que antes te animava e que agora te deixa com aquela sensação levemente vazia que você tenta ignorar, mas não consegue mais. Uma reunião de trabalho em que você percebe que ninguém ali está realmente presente, incluindo você. Um jantar em família em que você olha para as pessoas que ama e percebe que a versão de você que elas conhecem é uma versão que você passou anos construindo para ser aceito e que essa versão tem pouco a ver com quem você está se tornando. Isso é o que Nietzsche chamou de a morte de Deus. E ele não estava falando de religião, ou não estava falando só de religião. Estava falando de qualquer sistema de valores que você herdou sem escolher. Qualquer estrutura de sentido que foi instalada antes de você ter maturidade para avaliá-la. Quando essa estrutura desmorona, o sentimento não é de libertação imediata, é de vertigem. E aqui está o que ninguém fala quando cita Nietzsche em contextos motivacionais. A vertigem é real. O isolamento é real. A sensação de que você mudou de idioma e que as pessoas ao redor continuam falando o idioma antigo é real. E não existe atalho para esse período. Não existe fórmula que o elimine. Ele tem que ser atravessado. A distorção de Nietzsche foi, ela própria, um ato político. E entender isso é importante para entender por que as ideias mais perturbadoras dele foram enterradas por décadas. Quando Nietzsche colapsou mentalmente em janeiro de 1889, encontrado na rua em Turim abraçando o pescoço de um cavalo que havia sido golpeado por um cocheiro, segundo a versão mais citada do episódio, ele tinha 44 anos e havia publicado alguns dos livros mais radicais e menos lidos de seu tempo. Não era famoso. Era uma figura marginal, com uma saúde destruída, sem cargo acadêmico, sem família próxima, com poucos amigos que ainda suportavam a intensidade de sua correspondência. Nos 11 anos que viveu após o colapso, sem escrever, sem reconhecer a maioria das pessoas ao redor, a responsabilidade pelo seu espólio intelectual ficou nas mãos de sua irmã, Elisabeth Förster Nietzsche. E Elisabeth era tudo que Friedrich não era: nacionalista, antissemita e entusiasmada com o movimento que viria a se tornar o nazismo. Elisabeth editou os manuscritos do irmão, suprimiu cartas, publicou fragmentos fora de contexto, criou uma narrativa que transformou Nietzsche num precursor do que ela queria que ele fosse e enterrou o Nietzsche real que havia escrito, de forma explícita e repetida, que o nacionalismo alemão era uma forma de mediocridade coletiva, que o antissemitismo era uma das formas mais vis de ressentimento humano e que qualquer filosofia que precisasse de um inimigo externo para se sustentar era uma filosofia de fracos.
Ele escreveu isso em cartas, em livros, em aforismos. Está tudo lá. Mas a distorção foi eficaz o suficiente para que, depois da Segunda Guerra, Nietzsche passasse décadas associado justamente àquilo que havia desprezado em vida. Só na segunda metade do século XX, com o trabalho do filósofo americano Walter Kaufmann e de outros, é que a leitura real começou a ser restaurada. Kaufmann passou anos traduzindo e contextualizando Nietzsche em inglês, documentando as distorções de Elizabeth, reconstruindo o que o filósofo realmente havia dito e o contexto em que havia dito. Mas o dano estava feito, e existe uma razão pela qual a ideia central de Nietzsche, que cada pessoa deve criar seus próprios valores, que nenhum sistema externo tem autoridade sobre a vida individual, que a obediência irrefletida é uma forma de morte em vida, continua sendo subversiva até hoje, porque ela é inconveniente para qualquer estrutura que precisa de obediência para funcionar. Para a direita que quer que você obedeça à tradição. Para a esquerda que quer que você obedeça ao coletivo. Para qualquer instituição, ideologia ou movimento que precisa que você coloque o grupo acima do pensamento próprio. A ideia mais perigosa de Nietzsche não é o Übermensch mal interpretado. É a simples afirmação de que você tem a responsabilidade radical de pensar por si mesmo. Porque se você aceita essa responsabilidade de verdade, você se torna inútil para qualquer projeto que dependa de você não pensar. Por isso ela foi enterrada. E por isso continua sendo enterrada, de formas mais sutis, toda vez que Nietzsche aparece nos debates públicos, reduzido a uma frase ou a um fantasma político. Deixa eu te contar sobre uma amizade que durou quase 10 anos e que terminou sem briga, sem traição, sem nenhum evento dramático que eu pudesse colocar no lugar de explicação. Terminou porque, em algum ponto do processo que estou descrevendo nesse vídeo, ficou claro que estávamos falando idiomas diferentes. E que nenhum dos dois havia mudado para pior, apenas havíamos mudado em direções que não convergiam mais. Durante anos eu mantive essa amizade de um jeito específico. Havia conversas que eu evitava, opiniões que eu guardava. Não porque tinha medo do julgamento, mas porque aprendi, ao longo do tempo, que determinados temas criavam um desconforto que nenhum dos dois sabíamos como navegar. E evitar esse desconforto parecia a coisa generosa a fazer. O problema é que generosidade e autenticidade nem sempre apontam na mesma direção. E chegou um momento em que percebi que a versão de mim que aparecia naquelas conversas era uma versão que eu havia construído para caber naquele espaço. Não era uma mentira, era uma curadoria. Uma seleção cuidadosa do que mostrar e do que guardar. Nietzsche escreveu num fragmento que ficou nos manuscritos póstumos e que não está nos livros mais citados, que a solidão não é uma punição para quem pensa de forma independente. É o ambiente natural do pensamento genuíno. Que você não pode pensar em público da mesma forma que pensa em privado, porque o pensamento público está sempre sujeito à aprovação do grupo, e o pensamento que busca a aprovação antes de buscar verdade já está comprometido antes de começar. Quando entendi isso de verdade, não como uma ideia intelectual, mas como uma experiência vivida, muita coisa mudou. A amizade que mencionei foi a mais visível, mas houve outras mudanças menores e mais constantes. A forma como eu conversava em reuniões de trabalho, o tipo de conteúdo que eu conseguia produzir com honestidade versus o tipo que eu produzia para agradar. A diferença entre os momentos em que eu estava genuinamente presente numa conversa e os momentos em que estava performando presença. Nietzsche escreveu em A Gaia Ciência, uma das passagens que mais me perseguiu, que o homem que tem um porquê para viver pode suportar quase qualquer como. A frase ficou famosa. O que não ficou famoso, porque está nos fragmentos e não nos aforismos publicados, é o complemento implícito, que encontrar o porquê genuíno geralmente destrói o como que você tinha antes. Porque o porquê herdado e o porquê escolhido raramente apontam na mesma direção. O despertar não é um evento, é um processo de substituição lenta e às vezes dolorosa de um porquê por outro. E durante esse processo, o como da sua vida, as estruturas, os relacionamentos, os hábitos, as identidades, passa por uma pressão que nem todas suportam. Isso não é pessimismo, é a descrição mais honesta que eu conheço do que acontece quando alguém começa a viver com menos ilusão e mais clareza. Não vou pedir para você começar a ler Nietzsche amanhã. Dependendo de onde você está no processo, isso pode ser prematuro. E Nietzsche, mal lido, pode fazer mais confusão do que clareza, especialmente se você pegar os livros errados na ordem errada. O que vou pedir é algo mais simples e mais difícil ao mesmo tempo. Durante a próxima semana, observe suas conversas, não com julgamento, não com a intenção de decidir quem fica e quem sai da sua vida, apenas com atenção. Note quais conversas te deixam mais vivo depois de terminar, com aquela sensação de que sua mente foi para algum lugar que ela precisava ir,
E note quais conversas te deixam com aquela leve sensação de vazio que você geralmente tenta ignorar rolando o celular na hora seguinte. Note com quem você se sente livre para terminar uma frase sem calcular o impacto que ela vai ter. E com quem você automaticamente ativa um filtro antes de falar, não porque a outra pessoa é perigosa, mas porque o espaço entre vocês exige uma versão de você que não é a inteira. Isso é o que Nietzsche chamava de vontade de poder. E ele não estava falando de dominar pessoas nem de competição. Estava falando da força vital que se expande quando você para de comprimir a si mesmo para caber em espaços que nunca foram feitos para você. A vontade de poder é simplesmente a tendência de todo ser vivo de crescer na direção da sua forma mais plena. Quando você se comprime, essa vontade se acumula. Quando você para de se comprimir, ela se move, e o movimento nem sempre é suave. Essa observação de uma semana não resolve nada, não vai te dizer o que fazer, mas vai tornar visível o que estava invisível. E Nietzsche dizia, repetidamente, que ver com clareza já é metade do caminho. Que a maioria dos problemas humanos não vem da falta de solução, vem da recusa em olhar para o problema com honestidade suficiente para entender o que ele realmente é. Olhe, só isso, uma semana de atenção honesta para onde sua energia vai e de onde ela volta. A maioria das pessoas que vai falar de Nietzsche essa semana vai citar o super-homem sem entender o que ele quis dizer. Vai usar a frase do que não mata sem o contexto que a torna interessante. Vai continuar usando o nome dele como adereço de uma postura intelectual sem se expor ao desconforto real que as ideias dele exigem. Você que ficou até aqui já sabe que é diferente disso. Você sabe que o projeto de Nietzsche não era o da superioridade, era o da honestidade radical, o convite para que cada pessoa parasse de viver a vida de outra pessoa, de carregar valores que nunca escolheu, de performar uma identidade que foi construída para ser aceita e não para ser verdadeira. Você sabe que o despertar que ele descreveu não é confortável, ele avisou, com todas as letras, e continuou escrevendo mesmo quando o preço estava ficando alto demais. Perdeu amizades, perdeu a saúde, perdeu o reconhecimento acadêmico, perdeu eventualmente a lucidez. E não parou, não porque era masoquista, porque havia algo que ele considerava mais insuportável do que o isolamento, a vida vivida em obediência a um roteiro que nunca havia escolhido. Ele escreveu, em Para Além do Bem e do Mal, que o homem mais corajoso é aquele que tem mais medo, mas que enfrenta o medo mesmo assim. Que a grandeza não está na ausência de sofrimento, mas na capacidade de dizer sim para a vida, mesmo quando o sim custa caro. E escreveu numa das passagens que sempre me perseguiu, que aparece em Assim Falou Zaratustra, que aquele que luta com monstros deve ter cuidado para não se tornar um monstro. E que se você olhar por tempo suficiente para dentro do abismo, o abismo também olha para dentro de você. O abismo é real. Nietzsche olhou, pagou o preço. E o que ele deixou nos livros é o mapa mais honesto que existe do que acontece quando alguém decide de verdade acordar. Você agora sabe disso. E não tem como não saber. Falando em entrar de verdade no pensamento de Nietzsche, existe uma diferença enorme entre conhecer as ideias pelo que os outros dizem sobre elas e ler o original. Não porque o original seja mais fácil, não é. Mas porque é só no texto que você encontra o ritmo do pensamento dele, a forma como ele constrói e destrói uma ideia no mesmo parágrafo, a intensidade que nenhum resumo consegue reproduzir. Eu deixei na descrição o link de um box com os 4 livros principais de Nietzsche numa edição brasileira de qualidade. Assim Falou Zaratustra, Além do Bem e do Mal, A Gaia Ciência e o Nascimento da Tragédia. Se você chegou até aqui nesse vídeo, você está pronto para o original. É o primeiro link na descrição. Se esse vídeo te fez pensar de um jeito que a maioria do conteúdo não faz, é porque a fonte é diferente. E ler essa fonte de verdade muda a forma como você vê praticamente tudo. Deixei 2 links na descrição. O primeiro é o box com os 4 livros de Nietzsche. Uma edição brasileira bem cuidada, o tipo de coisa que você vai guardar. O segundo é uma coleção que coloca 6 dos maiores pensadores da história em 100 minutos cada. Freud, Jung, Lacan, Nietzsche, Aristóteles e Platão. Perfeito para entender o contexto em que Nietzsche pensava, os pensadores que vieram antes e os que vieram depois. É o segundo link na descrição. Se você vai fazer uma coisa diferente depois desse vídeo, que seja essa, os links estão ali. Me conta nos comentários, qual foi o momento da sua vida em que você percebeu que estava acordando para algo que não dava mais para ignorar? Eu leio todos os comentários, e às vezes é lá que nascem os próximos vídeos. Se esse conteúdo te fez pensar, o like ajuda o YouTube a mostrar isso para mais pessoas que preferem pensar em vez de apenas consumir. Se inscreve se ainda não é inscrito. Te vejo no próximo.